Olá, quer aprender teologia com simplicidade? Se inscreva no canal e venha comigo. E o tema do nosso estudo de hoje é sobre predestinação. A doutrina da predestinação é uma doutrina bíblica? Está na Bíblia? É bíblico sobre predestinação? Nós vamos aprender que a doutrina da predestinação é bíblica e que a doutrina da predestinação se refere a indivíduos. E nós acreditamos. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, versículo 1 e 4, aliás, versículo 4 e 5, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, o que nós aprendemos? Aprendemos o seguinte: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. E diz a palavra, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, está falando que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e que, em amor, Ele nos predestinou para Ele mesmo, segundo o propósito dele. Então, a doutrina da predestinação é bíblica, sim. Quando nós lemos Efésios 1:11, continua falando e diz o seguinte: nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então, Efésios 1:4 e 5, Efésios 5 fala de predestinação, de um ato do amor de Deus, fala de um decreto de Deus, e é para indivíduos a predestinação. Mas, quando nós vamos a Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 29 e 30, é chamado por alguns teólogos da cadeia dourada. Por quê? Porque no versículo 29, Romanos 8, 29 e 30, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então o que entendemos? Biblicamente falando, Deus escolheu e escolheu antes da fundação do mundo. E os que ele escolheu, ele os predestinou. Também chamou, os que ele predestinou, chamou. Os que chamou, justificou, e os que justificou, glorificou. Ou seja, a obra é completa, está completo. Ele fez, está feito. Para que você não diga que estamos usando um texto fora do contexto, quando nós continuamos lendo o capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Quem os condenará? Os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Foi Cristo Jesus que morreu antes, ressuscitou, o qual está direito de Deus, também intercede por nós. Aí o texto vai tratar: quem nos separará, ou quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Paulo diz: como ovelhas somos conduzidos no matadouro o dia todo. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aí ele diz: porque estou bem certo, no versículo 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a doutrina da predestinação é bíblica, é para indivíduos. Paulo fala em Efésios 1:4 e 5, Paulo fala em Efésios 1:11 e Paulo fala nesse capítulo 8 de Romanos, tratando da escolha, da predestinação, do chamado, da justificação e da glorificação. É bíblico, graças a Deus por isso, e somos predestinados. É isso que a palavra diz. Graças a Deus e graça e paz a todos.